Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, eu sempre tenho dúvidas quando reflito sobre a necessidade de discutir da tribuna questões relativas à Prefeitura Municipal de Manaus, para que nós não possamos confundir o papel do deputado estadual com o papel do vereador de Manaus. No entanto, senhor presidente, Manaus tem 60% da população do estado do Amazonas. E Manaus simboliza mais de 90% da economia do estado do Amazonas. Diante desta constatação, parece-me que não há dúvida da necessidade de que a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas discuta, enfrente, fiscalize e avalie as ações da Prefeitura Municipal de Manaus. Já tivemos debate aqui sobre outros municípios e tão ou mais importante do que esses debates é o debate sobre as questões da Prefeitura Municipal de Manaus. Digo isso porque o prefeito municipal de Manaus, passado 30 meses da sua administração, anuncia que hoje apresentará à sociedade, o que deve estar fazendo daqui a alguns minutos, um balanço desses 30 meses de administração. Eu imagino, deputado Fausto Souza, que o prefeito vai aproveitar esse balanço para explicar onde está o dinheiro da Imparsanco. 85 milhões de reais que o Tribunal de Contas não achou 1 centímetro de rua asfaltado por essa empresa. Eu imagino que o prefeito de Manaus vai aproveitar esse anúncio para explicar os 93 milhões de reais destinados à empresa Congeladel para pintar essas faixas vermelhas e colocar corujinha na rua de Manaus. Eu imagino que ele vai aproveitar esse balanço, deputado Zé Ricardo, para explicar a licitação fraudada, descaradamente fraudada, de 43 milhões de reais, com sobrepreço de 5 milhões para a compra da merenda escolar, que inclusive foi suspensa por determinação do FNDE. Eu imagino que ele vai aproveitar esse balanço, o deputado Marco Rota, para explicar a bandalheira no Bolsa Universidade, em que pessoas de classe média, média alta, amigas do poder, receberam bolsas e pessoas humildes não receberam. No balanço para anunciar 20 mil bolsas, eu imagino que ele vai separar um pedacinho para explicar a bandalheira, para explicar a fraude, o desrespeito às regras de concessão das bolsas universitárias. Eu imagino que nesse balanço de 30 meses à frente da Prefeitura de Manaus, deputado Luiz Castro, o prefeito vai explicar por que prometeu 1000 creches e não fez nenhuma. Não é que ele fez uma, ou 2, ou 3. Ele não fez nenhuma. Anulou 100% do recurso de creche previsto no orçamento no ano de 2009, quando eu ainda era vereador. Anulou 100% do recurso de creche previsto no orçamento do ano de 2010, quando eu ainda era vereador. E agora, no ano de 2011, iniciou a construção de uma creche na Santa Luzia, deixada pela administração anterior. Eu imagino que ele vai fazer um balanço das restrições que impôs aos estudantes de Manaus, limitando o direito à meia passagem. Eu imagino que o prefeito, na questão do transporte coletivo, vai fazer um balanço dos prejuízos que causou ao povo de Manaus com a restrição e quase extinção da integração temporal, deputado Zé Ricardo. Eu imagino que o prefeito vai fazer um balanço e explicar para a sociedade
a forma como aprovou e a forma como quer implementar a taxa do lixo na cidade de Manaus. Porque a prefeitura de Manaus é a prefeitura da fantasia, do faz de conta. Eu imagino que ele vai aproveitar esses 30 meses para explicar por que está faltando merenda escolar nas escolas do município de Manaus. Por que ele demitiu 2.000 vigilantes para contratar uma empresa de câmera de um capacho dele e estourou o número de assaltos nas escolas municipais de Manaus? O prefeito de Manaus realmente tem muito a explicar desses 30 meses de administração. Tem muito a explicar. Não com mentiras, mas a explicar fraudes, erros administrativos, bandalheira em programas essenciais geridos pela prefeitura. E nós não estamos falando aqui de um município qualquer, ou de um município de importância secundária para o estado do Amazonas. Nós estamos falando do município que tem 60% da população e mais de 95% da economia, e que hoje é administrado com base na mentira, com base na fraude, com base no superfaturamento, com base no desvio, com base na incompetência administrativa, mas que vai fazer o mise-en-scène hoje, um faz de conta, uma papagaiada para tentar enganar a população. Felizmente, a população de Manaus está atenta aos desmandos e à incompetência administrativa que tomaram conta da Prefeitura de Manaus nesses últimos 30 meses. Muito obrigado, senhor presidente.